Salve, pessoal. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Me escutam? Alô, boa noite. Vocês estão me escutando? Boa noite, pessoal. Ah, tá, beleza. Obrigado. Eu acho que o André já até aceitou aí. Valeu, boa noite, Gustavo. Esperando o André entrar aí. Bate-papo aí. Aí, o André tá entrando. Ver se ele vai entrar. Boa noite, Vinícius. Grande André. Boa noite, Tudo bem? tudo certo por aí? Tudo certo. Vou arrumar a Vamos lá, câmera aqui. trocar uma ideia então. Tá, meu áudio tá bom aí? O seu tá bom. Tá, Tá bom? tudo ok por aqui também. Essa camisa de campeão brasileiro aí já conta um pouco da história aí pra quem já tá na. Que é En- isso, hein? Eu, eu, Então, eu, cara, eu não tenho nada aqui não. Então vamos começar com o que você tem aí. essa foi das 7 camisas que eu conquistei de campeão nacional, com certeza foi a mais marcante, por ter sido o primeiro título na elite, né? Então, sempre prezei muito por uma carreira a longo prazo e trabalhei para me tornar realmente um atleta de elite de ponta, né? Mas a gente sabe que na teoria é uma coisa e na prática é outra. Então, foi no meu primeiro ano de elite, eu estava saindo da sub-23, né? Então, 2019, e quando entrei oficialmente, digamos assim, na elite para disputar na categoria elite, no meu interior eu tinha para mim que, pô, se tudo que eu fiz até hoje, pô, foi legal, valeu. Mas se realmente eu não vencer um título na elite, digamos que vai ser não uma jornada incompleta, mas vai estar faltando alguma coisa. E realmente 2019 foi um dos anos mágicos, assim, que eu posso dizer na minha carreira, que eu consegui dar um salto de qualidade, uma virada de chave. E foi o primeiro título Elite, primeiro ano na Elite. Foi até uma surpresa muito grande na época para algumas pessoas, né? Alguns me colocavam como ali um principal favorito para a prova, mas não para vencer. Então, entrar na Elite vencendo foi muito bacana e, pessoalmente, no meu caso, provou que eu tinha essa capacidade de ser um atleta elite de alto nível, né? Bom, e foi estrada ou contra relógio? Foi contra-relógio. Ah, massa. Foi aonde que foi? Foi em Paulínia, Foi 2019 que você falou? 2019. Foram 3 voltas de. Acho que dava uns 10 km por volta, deu 30 km de contra-relógio. E acho que foi, até hoje, com certeza, foi um dos dias assim na bike que eu mais me encontrei. Se eu tenho muito vívido assim na minha memória, consigo lembrar de todo aquele dia, de quando eu acordei, o que eu pensei, o que eu comi, como eu estava no café da manhã, como eu fui para a prova, como eu cheguei lá. Realmente foi um dos dias mágicos assim até hoje que eu tive em cima da bike, que tudo, corpo e mente, encaixaram perfeitamente. E é um dia que assim eu costumo, geralmente em provas alvo, tentar reviver as sensações daquele dia, né? Digamos, do dia perfeito, para ter isso próximo e vivo dentro de mim. É interessante você falar isso, pessoal. Boa noite para quem está aí assistindo a gente. Meu nome é Hugo Prado Neto, né? Para quem já não me conhece, eu estou conversando com o André Gó. O André Gó é um dos principais ciclistas de estrada é, do Brasil já há alguns anos. Ele tem uma extensa carreira, treina na OCE, ele é diretor de prova da UCI
Granford World Series, né, que foi estreou esse ano em Pomerode, né, no estado de Santa Catarina, que tem uma tradição enorme, né? Eu já corri muito lá, né, André, até de ciclismo de estrada. A principal prova de ciclismo de estrada, que era a Volta de Santa Catarina, que já teve volta, eu acho que de 13 dias da Internacional de Santa Catarina. Realmente, quando você chega no estado, já é diferente. Você fala que é ciclista, você conversa com as pessoas mais velhas, elas sabem sabe tudo todo o assunto, né, É. de ciclismo, de competição, e tem uma valorização muito grande, assim, elas se enchem de orgulho, né? Quando eu estava aí no UCI Gran Fondo, tava eu, o Maranhão no táxi, mais uns outros dois amigos meus. E o Maranhão começou a trocar ideia com o motorista do Uber, levando a gente para casa lá que a gente tinha alugado, cara. Ele falou: não, esse cara aqui foi campeão mundial, eu já corro há muitos anos e tal. Cara, o cara pirou o melão. Ele queria levar a gente: não, vamos ali no porte que é só 6 minutos, eu desligo aqui o taxímetro. Aí foi muito legal isso, porque assim, a gente deu risada e tal, mas porque a gente nem tá acostumado, né? Então, muito legal e muito legal ter trago um evento dessa magnitude, e nada melhor do que ser em Santa Catarina, até porque as provas elas se concentram muito aqui no Sudeste, né? Eu estou aqui em Belo Horizonte, o André Gó está em Balneário do Camboriú, e as provas, a maioria das provas concentram-se ali em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? Muita prova em Campos do Jordão, muita prova bem top em Campos do Jordão, né? Que apesar de serem consideradas amadoras, né? São provas que trazem uma visibilidade muito grande, né? Como o Letap, como o Giro de Itália. Então, o Gran Fondo em novembro meio que completou o calendário, né? É uma cereja do bolo, porque é uma classificatória para mundial. Para quem não sabe, o CI Gran Fondo, basicamente, traduzindo para o nosso linguajar, é um Mundial Master da UCI, né? É um Mundial oficial de ciclismo de estrada da UCI, para as categorias de idade. Então, é muito legal porque, né, tanto eu quanto você, né, a gente tem um relacionamento também de coach-atleta, e nós dois, a gente está numa tocada profissional que vai muito além de buscar títulos, né? Então, sendo diretor de prova, porque isso aí te desgastou ao extremo, né? Você passou aí meses, se não um ano, organizando, muito detalhe para organizar, né? A gente faz camps na OCE com um máximo de 40 atletas e já não é fácil, eu imagino, fazer um evento para mais de 1.000 ciclistas de vários estados, de várias demandas, né? Difícil de agradar todo mundo e tal, mas foi sensacional. E esse bate-papo é meio que para isso, né, André? Para a gente, pessoal que tiver dúvida aí, quiser saber mais do cenário do ciclismo nacional, patrocinadores, pessoas que querem entrar na indústria da bike de uma forma geral, seja sendo um distribuidor, seja sendo um atleta, seja sendo um organizador de prova. A gente está aqui para compartilhar um pouco, fazer um bate-papo dos nossos, eu nem sei quantas décadas a gente teria junto de ciclismo de estrada e quantos dias de corrida a gente já deve ter feito junto. Eu calculo na minha carreira, eu devo ter passado aí, devo estar entre os 1.500 e 2.000 dias de competição. Então, já passei por tudo quanto é tipo de prova, qualquer situação aí que a gente pode imaginar, né? Então, como que você enxerga o ciclismo de estrada hoje? Aonde você acha que é possível a gente melhorar, ter mais participantes ou patrocinadores ou mais eventos, melhores estradas? Como que tá? Eu tenho uma visão muito ampla do mountain bike, né? E eu, pessoalmente, em 2024, eu tenho um projeto muito ambicioso, junto com novos patrocinadores, que é tentar vencer mundiais na categoria Master em várias modalidades. Isso inclui ciclismo de estrada. E eu curto muito a galera do ciclismo de estrada. E eu estarei mais envolvido nos eventos
né? Então, eu vou mergulhar ainda mais aí no ciclismo de estrada, não só no mountain bike. Então, o que você enxerga aí de cenário, tanto de forma pessoal, você aqui representando os ciclistas da elite, né, os profissionais, né, de fato, né, as barreiras atuais, é, e o que melhorou, o que está legal. Conta um pouco também da questão de você estar cotado em ser um dos atletas que pode pegar a vaga que o Brasil parece já ter garantido no ciclismo de estrada nas Olimpíadas de Paris no ano que vem. Conta aí pra gente aí, que eu acho que a gente tem muito assunto para ir abordando aí. Não, com certeza. Então, pegando o gancho ali um pouco em relação ao CI Gran Fundo, realmente a proposta desde o início, até eu vi que agora há pouco o Juliano, o Juca entrou aqui na live, então o Juca está presente. Pessoal que não conhece, Juliano Salvadori, ele é o dono da Riders Bike Shop, também é o head manager aí do CI Gran Fundo, né, dos eventos da Riders. E quando a gente começou a trabalhar junto, fazem agora 2 anos, logo em seguida, ele teve a iniciativa e a ideia de fazer um grão fundo, né, no Brasil, mas queria fazer algo com uma temática diferente e a gente juntamente começou a pesquisar, trabalhar. Ele manteve contato com a UCI, né, e ali tudo começou a se desenhar para o CI Gran Fundo. Prontamente, a gente conversando a região ali do Vale Europeu e de Pomerode, é, chegamos à conclusão que seria a região ideal, justamente por isso, porque a população ainda tem muito vívida essa questão da Volta de Santa Catarina que acontecia, que realmente era um evento que o estado abraçava, o pessoal, as cidades paravam, né, para assistir as etapas passando e chegadas. Então, justamente, a gente escolheu o Pomerode e a região por conta disso, né? E o Sei Gran Fundo tem essa temática muito bacana, né, de oferecer essa oportunidade de classificação. A gente teve um plus de ser a única etapa na América do Sul, então justamente por isso a gente atraiu 11 nacionalidades diferentes, até teve uma categoria de idade que a gente teve uma premiação bem internacional, então o campeão foi um alemão, o segundo colocado foi um belga e o terceiro colocado um americano. Então, uma prova de grão fundo no Brasil, com um pódio assim internacional, realmente mostra que o evento foi muito bem feito, né? A gente sabe que tem pontos para melhorar, mas ficamos muito felizes com a repercussão aí do primeiro ano. Fiquei feliz demais que o Hugo venceu, até no sábado à noite, a prova foi no domingo, conversando com algumas pessoas, me perguntaram quem eu colocava como favorito para vencer a prova, né? E eu apontava o Hugo, sabia na fase que ele vinha aí de resultados e de treinamento. E também que ao meu ver, eu acho muito bacana essa questão que tu iniciasse na estrada, né, Hugo? Fizesse essa transição para o mountain bike. Então, digamos, dá para dizer que tu vivesse o melhor dos dois mundos em termos de fase da modalidade, né? Então, se a gente pegar aí 10 anos atrás, o ciclismo de estrada, 10, 15 anos atrás, vivia o momento que o mountain bike vive hoje no Brasil, né? Então, a gente tinha 3, 4 atletas correndo a nível profissional na Europa, a nível das Américas, sempre um atleta brasileiro vencia o Ranking América Tour. Tínhamos diversas provas valendo pontos UCI, pontos para o ranking mundial no Brasil. Então, realmente, era uma temática que, fazendo uma analogia rápida, né, para o pessoal entender, o pessoal que é um pouco mais novo no esporte, o ciclismo brasileiro de estrada, há 15 anos atrás, era exatamente o que é o mountain bike hoje. Então, a gente tinha muitas provas do CI, a gente tinha muitas equipes, era uma briga para ver quais seriam as 10 primeiras equipes do ranking nacional para poder estar participando dessas provas internacionais. Então, era realmente uma temática bem difícil. Existiu o mountain bike cross country no Brasil, obviamente, né? Porém, era numa proporção menor e não tinha tanto reconhecimento. Com o passar dos anos, né, como a vida é feita de ciclos no esporte, não é diferente. Essa questão veio mudando.
O ciclismo de estrada, por diversos fatores, começou a perder um pouco de espaço. E acredito eu que o grande divisor de águas, sem sombra de dúvida, foi, né, e é o Henrique Avancini, que realmente deu essa virada no mountain bike brasileiro, a nível internacional. Como eu mencionei antes, quando a gente tinha 3, 4 atletas brasileiros competindo a nível europeu, melhores atletas do mundo, a régua sobe automaticamente. Então, os atletas que estão aqui no Brasil, né, se aplicam cada vez mais, porque, pô, eu tenho uma referência nacional lá na Europa, então eu sei o caminho, é Obrigado. mais fácil para eu Yes. chegar, né? E acabou que com o passar dos anos houve essa mudança, e hoje dá para dizer que o ciclismo de estrada vive a fase que o mountain bike vivia lá 15 anos atrás, né? Sim, se a gente for parar para falar aqui, acredito eu, dos motivos, tem uma infinidade de motivos. A coisa realmente começou a decair um pouco, digamos assim. Eu vejo mais diretamente após os Jogos Olímpicos do Rio 2016, que aí foi um fato que diversas modalidades perderam um pouco de orçamento e de apoio, né, que tinham até a Olimpíada. Um fato também que eu considero que foi marcante, assim, a gente tinha o Murilo Fischer e o Rafael Andreato competindo na Europa, né? Então casou que após os Jogos de 2016 os dois retornaram ao Brasil. O Murilo Fischer se aposentou e o Andreato ainda competiu por mais 4 anos aqui, né? Então a gente perdeu essa referência na Europa. Então, ao meu ver, também acabou influenciando. E a modalidade em si, o nome da modalidade, ciclismo de estrada. Esse é um grande desafio, né? Eu falo com propriedade porque, enfim, tive bastante inserido na organização do CI Gran Fundo aqui, que foi uma prova de estrada na estrada. Então, realmente a dificuldade de se fechar em rodovias, de conseguir viabilizar as provas de estrada no Brasil está cada vez mais complicado. Tanto E que treinar, agora né? E também para treinar, né? Os locais estão cada vez mais movimentados, né? Os locais onde a gente treina aqui em Belo Horizonte, tem lugar agora que só com escolta de moto. Rio de Janeiro, a maioria das assessorias, dos grupos de ciclismo de estrada andam escoltados, né? Realmente esse é um fator muito dificultador comparado com o mountain bike, né? E aí a gente pode depois avançar também de uma certa importância que a nova modalidade gravel pode vir a ter, tanto para a amplitude de um atleta profissional quanto você, até mesmo de um amador, né? Está acontecendo muito isso, atletas profissionais competindo em várias modalidades, né? É, no nível mais alto a gente pode pensar Pidcock, Peter Sagan, Van der Poel, mas em outros níveis também, ciclistas de estrada, né? O campeão mundial de gravel desse ano era um ciclista de estrada, acho que ano passado também, não era? O belga que ganhou? passado também, o Vermeersch é um belga, O corre na Vermeersch, estrada a temporada inteira. Então, talvez isso seja uma saída, assim. Eu tô te cortando porque um ponto muito positivo que eu acho, né? Teve até aquela polêmica. O Letap de Campos Jordão não pode deixar os profissionais correrem e tal. Eu falei, que isso, não é possível, a gente não precisa desse tipo de opinião, no sentido de o que acontece no triatlon, né? Se você for assistir o Ironman de Floripa e for assistir um Brasil Ride, o que acontece? Os amadores, os masters, os profissionais, o campeão mundial, todo mundo está ali junto no ambiente. Todo mundo faz a mesma distância. Os amadores largam ali, né? Vou largar com o Avancini na Brasil Ride, vou largar com o Vinhal no Ironman. Então, assim, o ciclismo de estrada, a meu ver, essas provas, Letap, UCI Gran Fondo, Giro de Itália em Campos do Jordão, tudo que a gente quer é ter os profissionais ali também, para a gente ter esse contato, para a gente ter essa referência de diferença de tempo também, para estar ali no ambiente, para alavancar o esporte de uma forma geral, né? Então, eu vejo com muitos bons olhos isso, né? Inclusive, quando eu estava às vésperas do UCI Gran Fondo, né? Você pode imaginar que talvez eu estaria de ressaca, digamos, do Mundial.
mas à medida que eu fui chegando perto do evento, entendendo as pessoas que estavam indo, eu falei assim, opa, porque para classificar, no meu contexto, entre aspas, não ocorrendo nenhum problema de furar pneu, um problema mecânico e tal, entre aspas, é fácil de eu ter um tempo dentro dos 20 ou 25% do campeão da minha categoria, digamos No assim. caso, tem que estar entre os 25% de inscritos, então, da classificação da categoria. Mas, claro, que é dentro da tua realidade, circunstâncias hoje, eu vou estritamente para classificar. Não teria É, dificuldade alguma. aí eu falei assim, aí eu falei, não, eu tô indo para disputar geral, mas depois que eu falei isso, eu falei com você e tal, e quando eu comecei, quando chegou perto, eu comecei a ver a lista de inscritos, eu falei, que isso aqui é um só tem profissional aqui, inclusive encontrei com todo mundo que correu as voltas, tava um monte de gente que já foi de equipes que eu participei, que eu fiz parte no Brasil, de equipes profissionais de ciclismo de estrada, adversários de 25 anos atrás, que o pessoal ainda estava ali. Então, assim, eu falei, opa, esse negócio aqui é muito sério, né? E a corrida começou a desenrolar, como a distância foi encurtada e automaticamente diminuiu um pouquinho a altimetria, ela ficou menos seletiva e mais competitiva e mais ainda ficou super estratégica, né? Sim. Assim, então eu fiquei, foi apertado até os últimos metros, assim, sabe? É, acho que foi bacana realmente essa questão o percurso. A gente queria proporcionar algo diferente dos outros Gran Fundos que a gente tem no Brasil. Então, todos eles a gente tem uma temática de percurso duro, né? Talvez o que seja, entre aspas, um pouco mais tranquilo é o Letap do Rio, mas mesmo assim o início da prova é bem duro, né? Sobe a vista e tudo mais. Então, a gente queria proporcionar aqui um percurso, um recorrido seletivo, mas com uma pegada de clássica. Então, subidas um pouco mais curtas, pedaços de rolling hills, onde você segue naquele flow, naquele embalo. Realmente uma prova de ciclismo clássica, como se tem na Europa, onde o pelotão anda rápido, onde tem trechos de pavê, subidas e descidas, e se torna algo mais estratégico. Até porque o UCI Gran Fundo ele faz parte do programa da UCI Ciclismo para Todos, né? Cycling for All. Porém, tem essa pegada de realmente inclusão, de todo mundo estar inserido no Gran Fundo, até por isso a gente tem o médio fundo, onde as pessoas podem largar de mountain bike, de gravel, sem problema algum. Mas também tem a temática que, cara, é uma classificatória para o Mundial, vale uma camisa da UCI, de campeão mundial, então tem essa temática da competição. Então, a gente realmente se ateve a fazer um percurso que iniciantes poderiam estar na prova e competir de uma maneira tranquila, iriam conseguir completar, e que quem viesse buscando a classificação tivesse um recorrido que oferecesse oportunidade de movimentar a corrida, de ter uma prova ativa. E eu acho que, assim, por mais que o clima no último mês, e na verdade aqui em Santa Catarina nos últimos 4 meses tem sido bem complicado, fez a gente recortar um pouquinho o percurso, mas acho que ainda assim ficou uma temática muito bacana, né? Eu, como diretor de prova, toda a atualização que a gente fazia, eu procurava juntamente com o Juliano, vamos atualizar, mas vamos manter a mesma temática. Então a gente tirou aquela subida mais longa e inserimos outra para a gente não perder essa subida mais longa, né? Então a gente se preocupou realmente em atualizar de uma maneira para não mudar na temática da prova, né? E claro, conversei com algumas pessoas durante o final de semana, até com o próprio Hugo. Eu fiz um circuito que eu gostaria muito de correr pela temática e do jeito que foi a prova. É um tipo de prova que me agrada bastante, é uma prova mais movimentada, que vai selecionando o grupo, mas tem a questão da estratégia. Então acho que foi muito bacana, né? Todo mundo acho que gostou. Já até na segunda-feira estava com o Juliano, a gente já está trabalhando para o ano que vem, porque por mais que seja daqui um ano, esse um ano passa rápido e juntamente ao Gran Fundo a gente tem outros eventos aqui. Estamos praticamente quase acertados para lançar uma novidade para 2024, até Sim. com a ajuda de um parceiro do Hugo e do Hugo. Então, logo menos aí a gente vai estar lançando uma novidade para o pessoal. E em paralelo a isso, eu tenho todo o meu calendário de competições,
todo o trabalho de preparação que eu faço juntamente com o Hugo. Então a gente senta, conversa, como é que vamos periodizar de melhor forma, o que a gente vai focar, o que a gente não vai focar, né? É, ano que vem pretendo fazer uma temporada realmente com alguns desafios aí que eu venho há alguns anos querendo estar presente em algumas provas e não acabei não conseguindo. Acho que ano que vem vai ser o ano, né? Então, tem muita coisa boa. Falando um pouquinho mais do ciclismo de estrada, especificamente no Brasil, voltando ali na questão aquela polêmica, entre aspas, que deu no Letap, realmente, falando como atleta de elite, a gente no pelotão profissional tem essa conversa dos Gran Fundos, dessa questão do Gran Fundo, né? De estar presente, de não estar presente, acho que tem que ficar muito claro para todos aqui que nós, como ciclistas profissionais, a gente sabe que é uma prova que iniciou sendo destinada para amadores, mas como eu falei anteriormente, ciclismo de estrada ele está no momento de baixa no Brasil, então a gente tem poucas provas, provas de estrada são pouquíssimas, e hoje esses Gran Fundos, felizmente ou infelizmente, eu acho que é felizmente porque é uma maneira de manter o ciclismo de estrada vivo, eles reúnem coisas que a gente só encontra nessa situação. Então é um percurso de estrada, percurso muito bacana, percurso 100% fechado e seguro. A gente tem todas as principais marcas do segmento envolvida na prova e a gente tem uma transmissão ao vivo. Então, que é a visibilidade que a gente precisa, né? Nós que somos profissionais que vivemos disso. Então, antes de tudo, o maior motivo da gente estar presente não é. Tem muita gente que fala, pô, os caras vêm aqui bater em amador. Cara, não é isso, né? A gente sabe que a prova é uma prova para amadores, mas essas condições, tanto do momento do ciclismo de estrada e as condições que a prova reúne para a gente que precisa visibilidade, que tem cobrança de patrocinador, cobrança de resultado, a gente precisa estar presente. Então, o maior motivo é isso. E acredito eu que quem fala mal, entre aspas, e critica a presença dos profissionais são uma minoria, né? A grande maioria acha bacana, né? Por estar, enfim, é uma festa de 3 dias, então tá pedalando, encontra na estrada, conversa, vamos tomar um café, encontra na retirada de kit, na hora do alinhamento, conversa e tal, depois da prova compara tempo. Então é a mesma temática de um Brasil Ride, mesma temática do Ironman, né? Que a gente tem nos Gran Fundos que os profissionais participam, ao meu ver. Inclusive, se você pegar, inverter a situação, chegar e falar, Brasil Ride, agora você vai fazer só para elite. Os amadores não ficariam satisfeitos. Mesma coisa para o Ironman. Você imagina você ir para Floripa e não poder correr junto ali com os profissionais. É uma coisa que não passa na cabeça, eu acho que de praticamente nenhum atleta dessas modalidades aí, né? Sim, sim, até porque E é uma temática, eu acho que fez com que a modalidade crescesse e ganhasse o corpo que tem. exatamente, exatamente. Muito bom. E como eu falei, é legal você ter aquela referência assim também de tempo, né? Pô, meu tempo em relação ali ao primeiro no Ironman de Floripa é tal e tal. Então você tem também esse contexto também para quem realmente está competindo. Cara, atleta profissional, ele é ele é motivador, assim, né? É uma pessoa para motivar as pessoas que estão iniciando, estão lá fazendo a primeira prova, estão lá querendo ser só finisher do Brasil Ride. São pessoas que motivam. Afinal de contas, claro que eles têm um nível, a gente, né? Nós temos um nível físico, mental muito bem afiado, porque a gente está ali treinando de forma constante. Mas uma coisa muito legal que cresceu no mundo foi esse nicho das pessoas estarem buscando estar nesse lifestyle também, né? O cara querer estar, porque de certa forma, muita coisa que o profissional faz, hoje em dia, o amador tem. Sim, Ele consegue ter uma bike do mesmo nível, ele consegue ter um treinador do mesmo nível que os profissionais têm, ele consegue, enfim, nutricionista, ele consegue programar as viagens, ele consegue descansar, ele tem ferramentas para metrificar as métricas de saúde de forma constante, 24 horas.
Então, essa é uma pegada muito legal e o profissional conversa muito com o atleta, que é o que a gente está fazendo aqui, na verdade, agora, né? Então, a gente tá expondo como que é a nossa, os nossos projetos aí, né? Seja como diretor de prova, como tá atuando em várias frentes dentro da indústria da bike, para poder deixar tudo mais sofisticado, prazeroso, para mais pessoas estarem presentes, né? Porque, assim, eu como treinador, eu sou treinador desde 2000, 2001, né? Eu fiquei muito envolvido com o técnico do Lance Armstrong, que foi onde eu fiz meu primeiro estágio, que foi na Carmichael Training Systems, e lá tinha técnicos que eu considerava ainda melhores que ele, que eram todos técnicos da seleção americana, porque o Centro Olímpico de Ciclismo é no Colorado Springs, no Colorado, que aonde foi o escritório nasceu, né? Eu estava entre os 3 primeiros estagiários da empresa, né? E eu tive contato com todos esses treinadores e hoje em dia todo mundo tem acesso a tudo isso, sabe? Então, realmente eu acho que essas provas aí, quanto mais a gente conseguir conectar o atleta profissional com o amador, melhor para todo mundo, né? E igual eu falei também, André, falei, não, beleza, vocês fazem então uma categoria elite, quem tem a carteirinha da UCI de profissional, no Letap larga profissional ali. O cara que é amador, que anda com ele, tal, eu às vezes em algumas ocasiões andei, eu estou disputando ali na minha categoria, então tá tudo certo, assim, sabe? E uma coisa, essa questão também falando dessas métricas que o amador hoje pode ter igual ao profissional, então a mesma bike, o mesmo medidor de potência, a mesma maneira de recuperar, ter uma estratégia nutricional, a mesma suplementação. E a gente até comenta entre os companheiros de pelotão elite que muitas vezes hoje, como o esporte ganhou bastante corpo no Brasil nos últimos anos, tem um grande número de atletas, digamos, amadores, que, cara, eles têm uma rotina mais profissional do que a gente, né? Porque às vezes o cara ele tem uma condição de vida bacana, então pode se dar, entre aspas, aquele luxo de viver uma vida de atleta profissional. E eu acho que o bacana é isso, porque, pô, ele tem acesso a todas as métricas ao que o profissional pode ter e usar para desempenhar. E conseguir estar em uma competição que ele pode estar próximo a um profissional para não fazer uma comparação, mas estar vivendo esse mesmo ambiente, eu acho que casa demais e é o que acontece assim na Europa. Hoje na Europa a gente vê com o passar dos anos o ciclismo profissional de estrada está se tornando um business, um negócio cada vez mais caro e quase que se tornando insustentável, porque realmente os números cresceram e tudo mais. E qual é o motivo das empresas, sejam elas do segmento da bike ou de fora do segmento? Porque tem muitas empresas que estão como patrocinadores principais de equipes. Cara, é empresa de colchão, é empresa de piso, é empresa de janela, que está envolvido no ciclismo. Mas por quê? Porque, pô, é um negócio besta, mas Quick Step Floors é um negócio de piso. Aí o cara é fãzaço da equipe, tá fazendo uma casa. Aí ele vai lá escolher o piso. Aí ele chega na loja, pô, piso da Quick Step, velho, equipe que eu gosto. Não, vou comprar esse piso. E com isso quando, por exemplo, no road aconteceu a fusão das bikes Caliper para Disc. Pô, o Kittel foi lá, ganhou uma etapa do Tour de France com a bike disc, cara, pronto. Rolou uma explosão que os amadores queriam bike disc porque o profissional tá ganhando. Então, essa conexão tem que acontecer para a indústria continuar girando e para não se tornar um negócio totalmente insustentável. Muito massa. E, assim, entrando um pouco agora no nosso eu uso shampoo ao persim. Não, mas você não tem cabelo, não, tem? Ai, ai. Mas, é uma brincadeira, Ju. É, entrando um pouco nesse, para o pessoal se relacionar na nossa conversa agora de uma forma mais pessoal, né, para quem treina e tal, a gente contar um pouquinho do nosso relacionamento, da sua programação,
desse ano, como é que foi. Para quem está entrando na live aí, eu e o André, a gente tem um relacionamento coach-atleta, atleta-coach. É sempre um relacionamento de mão dupla. Inclusive, não necessariamente eu estou sempre ensinando para ele, como ele está sempre me ensinando também, até situações de corrida. E o legal, como eu vivo na prática, né, que eu acho isso um diferencial muito grande para mim, é um dos motivos que eu permaneço também, não é só uma ambição pessoal, é de continuar competindo, porque eu sei todo o feeling de me preparar, de treinar cansado, de como que eu vou me desenvolver ali na chuva, num treino que tá chovendo, o que é melhor fazer, tática de corrida, para quando a gente fazer as análises meticulosas, precisas que a gente faz no software de análise de dados, a gente ter um contexto daquela situação. Então, a gente tem esse relacionamento. O André está cotado para ir para as Olimpíadas. Existe uma vaga para as Olimpíadas masculina, feminina também, né? Para Paris. E vocês podem imaginar como é que fica a cabeça de um atleta, né? Que geralmente uma Olimpíada pode definir uma carreira, digamos assim, né? Então, ao mesmo tempo que você fica ali naquela tensão, você tem que ter a cabeça no lugar, porque também a vida tem que seguir independente de qualquer coisa, né? E eu tô abordando essa conversa porque tem 25 anos que eu tenho mais de 20 anos de formado na Universidade da Flórida, né? Fiz estágio, trabalhei por quase 10 anos na Carmichael Training Systems, foi a primeira empresa de treinamento de endurance à distância que existiu ela foi a pioneira antes de Training Peaks, qualquer coisa aí que o pessoal está acostumado a ver. Ela foi embrionária nesse assunto no mundo, e eu fui um dos primeiros 3 estagiários. E mesmo com todo esse tempo de experiência, uma chave muito importante para mim só virou no Mundial, que eu fui campeão mundial. E o valor, às vezes as pessoas chegam e falam: não, parabéns, foi campeão mundial e tal. Pô, eu tava no clube com meus meninos, um cara que eu não via há 25 anos, tinha a mínima ideia que ele me seguia. Às vezes, a gente fica tão focado, né, no processo ali que quando a gente realiza alguma coisa, às vezes as pessoas comentam, a gente nem fala: nossa, mas esse cara tá vendo isso, descobriu que eu fui campeão, tá me acompanhando e tal. Mas não foi o título em si, mas de conseguir montar todo o quebra-cabeça, né? Que na verdade, a gente fica montando um quebra-cabeça, né? Nutrição, como que a gente vai treinar, qual tipo de treino, como que está a nossa percepção de esforço, qual tipo de bike, qual tamanho de coroa, como é que está o clima lá. Assim, para a gente encaixar tudo é muito difícil. E eu tenho um acompanhamento também psicológico, o Otávio, que inclusive por volta de fevereiro, março, eu vou lançar um livro de 300 páginas, né? A introdução do meu livro tá com quase 20 páginas. Tem antropólogo no meio, tem psicólogo, tem uma equipe de 8 pessoas nesse livro. E o meu psicólogo sempre fala assim: cara, não tem como você ser um ciclista e na sua família, no seu trabalho, ser outro tipo de pessoa. E às vezes os nossos pontos fortes a gente leva, às vezes não, a gente leva os nossos pontos fortes para as outras áreas. Por isso que eu acho tão importante, né? Eu sempre usei a ferramenta no início, o esporte foi uma ferramenta para eu usufruir da minha hiperatividade. Basicamente começou assim, né? Eu canalizei e, na verdade, isso é um mega diferencial assim para mim. Eu não o contrário, que era o paradigma que a sociedade tinha definido para mim, né? Mas então eu sempre me comportava nas provas, digamos assim, apesar de ter conquistado várias coisas legais, várias provas importantes, eu levava parte emocional minha de alguns defeitos, de, por exemplo, de não ser proativo, assim. Como a minha categoria tem o alemão Karl Platt, que ele é o ícone da maratona mountain bike do planeta, né? Ele é o recordista de vitórias do Cape Epic, ele tem 17 vitórias de etapa do Cape Epic.
Inclusive, o primeiro mundial de maratona que eu fui competir, que foi o primeiro mundial UCI de maratona master, ele tinha virado master e eu liguei para o Henrique Avancini para pedir feedback sobre ele, porque ele estava competindo com esses caras. E o Henrique me passou algumas informações dele, eu comecei a entender quem que ele era, inclusive assim, um cara mega refinado. Inclusive, um dos meus projetos ambiciosos, além dos mundiais, é ganhar o Cape Epic na Master. E ele é com certeza o número 1 ali que eu vou convidar ele para ser a minha dupla, tá? Mas a gente tem essa rixa super saudável, mas na verdade não era tanto rixa porque eu apanhava dele assim até eu ter ganhado esse mundial, né? Mas o que aconteceu essa virada de chave? Estou falando isso porque isso é muito importante até para você nas nossas conversas como atleta, para os meus outros atletas e para qualquer atleta, porque a gente, né, antigamente, quando lançou esse negócio de medidor de potência, que eu fui um dos primeiros a trazer, o meu técnico lá no CTS, que é o Dean Golek, ele foi o cara que criou o primeiro protocolo de treinamento de potência no mundo, para você ter ideia. Então, assim, eu estou envolvido desde dos baby steps do treinamento sistemático com potência, com análise de potência e tal. Em 2002 eu trouxe isso para o Brasil e a gente fica muito nisso, né? Olhando, nossa, olha quanto que o Pogacar fez, sei quantos watts por quilo, watts por quilo, watts por quilo. E hoje mudou muito, né? Você já sabe que você já trabalha comigo aí um ano e meio, mudou muito e a gente tem várias formas de aprimorar a nossa performance. E uma parte crítica é o mental e o emocional. Quais são coisas biológicas que a gente ainda não consegue mensurar? Por exemplo, uma situação, um tipo de emoção que você tem, positiva ou negativa, o que isso causa de TSS? Para adicionar no TSS que eu e você estamos analisando ali naquela corrida que você teve, naquela semana, naquele bloco de treino, naquele primeiro semestre, no ano inteiro, para ver como que a gente vai fazer para o próximo ano. E a virada de chave foi isso. Eu cheguei na Austrália e eu falei assim, quer saber de uma coisa? Que se dane esse cara de favorito, ficar só pensando nesse cara, ficar marcando ele. Lá na Itália eu marquei ele, eu ataquei no início da última subida longa e depois era uma descida mega técnica, super perigosa. Eu desço super bem, eu não tenho medo de descer, mas eu não queria definir um mundial na loteria da descida. Então eu fiz esse ataque, só que ele veio comigo e aí ele me contra-atacou, mas no final dessa subida longa, que aí era descida. E o Henrique tinha me falado, ele é o maratonista que mais desce no mundo. Então, assim, eu já sabia que ele tinha. Inclusive, ele já competiu downhill, começou com downhill e tudo mais. Só que aí, cara, chegou na Austrália, eu falei assim, não, peraí, agora eu vou tomar as rédeas do meu destino direito. Boa noite, Rodrigo. Eu fiquei 8 dias lá antes para acostumar com o fuso e eu rodei em cada centímetro dos 99 quilômetros que eram a prova. E a prova, ela tinha um circuito muito peculiar, que era por volta de 70, 75 quilômetros de single track impossível de ultrapassagem. E tinha um trecho concentrado de subidas de 2 a 7 minutos, né? A longa tinha 7 minutos, que era onde era no começo, esse trecho com essas subidas, e depois terminava com 45 quilômetros de single track. Sim, não tem jeito de passar. E então eu desenhei a prova da forma como eu queria fazer a prova e colocar ele no contrapé. E foi isso que eu fiz. E isso foi uma virada de chave muito grande. E até que já me ajudou aí em Pomerode, né? Em Pomerode terminou. Eu não reconheci o percurso, que o nosso voo atrasou, né? Já sabe de toda a história. Agradecer o Beto aí, que me deu uma carona lá de Floripa, o Pedrinho, que mandou um carro pegar as nossas bikes, mas enfim, foi mó. Você sabe tudo que foi difícil chegar aí. Eu cheguei aí meio-dia de sábado, mas eu reconheci o
final, que eu sabia que o final era importante, já tinha conversado, né? Tinha analisado, tinha aquela subidinha. E Sim. para mim é assim, eu me inspirei no Nibali, eu me inspirei, sério, de verdade, porque para mim ali era um Milan-San Remo, lógico, de proporções Lógico. menores, mas em termos de desenho de percurso, Sim. era uma Milan-San Remo, no sentido que você faz o pódio ali, a última subida ali, E e depois desce. é meio que descida, desce, e é isso. Então, é um movimento. Ali você tem que fazer um movimento ali. Independente de você carregar a gente ou não, você tinha que dar uma dissipada ali. E mesmo que não desse certo de você ir embora sozinho, ou só com 3, porque tinha umas 20 pessoas, uns 20 ciclistas ali ainda. Então ainda estava uma loteria. Então eu me inspirei muito nisso e eu mantive o foco em executar o que eu queria executar, independente de resultado. E isso foi uma virada de chave, que eu sinto que foi uma virada de chave para mim, porque até nos negócios, nas negociações que eu estou tendo, para esse projeto futuro e tal, a minha abordagem, ela mudou também, né? Então, assim, é claro que, assim, não tem como negar que um título mundial muda um pouco, assim, como as pessoas, né, te parabenizam e tal, mas O muito interno, importante, eu o queria, interior da. de você ter melhorado como ser humano, cara, foi para mim, foi o diferencial. Eu acho que é o que a gente está sempre buscando. Então, quem compete, quem treina, quem está nesse estilo de vida, a grande jogada é essa, cara. É você ir se encorpando, ir se conhecendo cada vez mais como ser humano. Aí a performance, ela começa a fluir de uma forma que é, tipo assim, bizarro, assim, sabe? E aí foi muito legal, porque, assim, lá no em Pomerode, no UCI Grand Fondo Series, tava muita gente junto, porque para quem não tava na prova, não conhece o percurso da prova, gente, subiu uma subida que eu tinha feito no dia anterior, ela tinha exatamente 1,1 km, eu acho, a partir do ponto Isso. íngreme, ela tem 1,4 e ela é 1,1 quando ela dá uma empinadinha, mas ela não é empinada, né? É, Ela é cadência é. alta e Curto, tal, eu acho. que eu acho que eram 3 minutos, então é um VO2zão, assim, que eu acho que eu fiz 400, eu bati minha potência de 1 minuto nessa prova, no ano, olha que legal, Última último prova do. esforço do ano, último dia do ano, eu bati o recorde de 1 minuto, mas ela foi muito estratégica, não foi sobre potência, porque quase todo mundo conseguiu, quem não conseguiu passar junto, depois conseguiu reconectar, a maioria. E aí, pessoal, você vai um falso plano, meio que descendo, 50 por hora ali, alguns ataques assim. E aí, galera, entra num paralelo que eu fiz, deu média de 64 no paralelo. Tem um paralelo cabuloso, que foi um grande tchan da prova, né? Tinham várias sessões de paralelo que eu mesmo falo, putz grila, outro paralelo desse aqui, meu irmão. Mas, tipo assim, é um grande tchan da prova, cara. Você tá assistindo uma Paris-Roubaix, eu, assim, tem 25 anos que eu compito. Eu falo, cara, peraí, eu passei aqui nesses paralelos aqui. Lá na Europa, o gap das pedras é tipo, sei lá, 6, 7, 8, 10 centímetros de buraco. Sim. Como é que esses caras fazem esse tanto de quilometragem, esse tanto de pé, sabe? Te dá uma sensação, assim, quando você está assistindo as provas de ciclismo de estrada também, de você ter uma noção ali do que é o esporte. Então, eu achei isso, pelo amor de Deus, não asfalta nenhum paralelepípedo aí para o ano que vem, né? Eu acho que vocês estão garantidos aí 2 anos, né, de prova, É, mais 2 anos, pelo tem menos. mais 2 anos, mais 2 anos. Então, isso foi um grande lance. Mas aí foi onde fez o diferencial, que eu estava marcando o Marconi, que era da minha categoria, que eu vi que ele estava muito forte, sempre ali perto de mim. E aí ele entrou forte. E aí, no paralelepípedo, gente, o André pode falar melhor ainda, que ele é de lá. Mas se você para de pedalar um pouquinho, parece que a bike engata uma ré. Ou o chão te puxa para baixo, assim. Sua velocidade, ela cai drasticamente. Seu momentum ali, né? O seu velocidade cruzeiro, ela cai muito. E num momento decisivo, como os últimos 500 metros finais, que é ali, falta ali uns 500 metros, né? No final É, do paralelo até a chegada, foi um momento que eu
saí de lá e acelerei. Isso que eu acelerei pensando em chegar na frente, ganhar minha categoria. Só que quando eu fiz essa aceleração, eu entendi que tinha mais um cara ali na minha frente. Eu falei, opa, peraí, isso aqui é para geral. Apesar de também eu ter largado 1 minuto atrás Sim. da categoria da frente e tal. Mas enfim, cara, ali eu já estava no estado de flow e tal. É, E aí eu forcei. Então, foi muito legal, mas o ponto principal não é isso. O ponto principal é essas viradas de chave que o esporte nos proporciona, que o ciclismo de estrada nos proporciona. Por que eu falo ciclismo de estrada? Porque é um esporte muito completo, né? Você não, por exemplo, se é um atacante de futebol, cara, às vezes a bola vem, cara, o zagueiro tropeçou, você mete o gol, você é Jesus Cristo, né? é, Na nossa sociedade. Então, assim, o ciclismo de estrada não tem conversa, cara. Não tem sorte, não tem nada. Se você não treinou direito, você fica para trás. Se você não tem cabeça, se você não está concentrado, você cruza a roda e cai. Então, assim, cara, esse mundo do ciclismo de estrada é um mundo mágico, né? Eu sou suspeito porque mudou a minha vida, mas eu acho que estão de parabéns aí com a prova. E eu estou ansioso, assim, para vocês anunciar logo o que vai rolar aí de adicional. Mas vamos seguir com o nosso papo aí, que a gente deixa a galera também aí pensando o que pode acontecer aí para é, o nosso Brasil, que eu acho que vai ser muito bacana, né? Porque o tanto de prova legal que a gente está tendo, prova com chancela UCI, classificatória para Mundial, única na América do Sul. Eu acho que também essa parte da indústria, eu acho que está sim num momento bom. E por isso que eu reforço aquela importância de estar agregando os atletas profissionais, as estrelas do esporte, a estarem ali também competindo, colocando no calendário, né? Pessoal, nós estamos numa época que eu e o André, amanhã a gente tem uma reunião que a gente não conseguiu fazer hoje, na verdade a gente já está tentando essa reunião, já tem mais de uma semana, mas sai, que amanhã é, sai. é que é fazer uma programação das provas do ano de 2024, né? Tem algumas lacunas ainda, como classificação ou não das Olimpíadas, mas é muito importante a gente definir o calendário. Então, nós, coaches de atletas profissionais e os atletas profissionais, a gente sempre está. Estou vendo que o Magno está aí também. O Magno também vai nas provas, né? Acho que ele é bicampeão do Giro de Itália, lá de Campos Jordão. 2 vezes vice-campeão do Letap. Deve ser para ele continuar voltando lá todo ano lá e representar lá a galera lá. Mas o que acontece? Essa programação ela é muito importante. Os atletas consideram essas provas para encaixar no calendário, porque também, mesmo sendo atleta profissional, e a gente está vendo isso no pelotão Pro Tour, né? Que antigamente eu já corri 120 dias no ano, lá nos Estados Unidos, né? Então era cada 3 dias do ano eu estava em cima da bike em uma competição nos Estados Unidos. Então, assim, mas hoje em dia, pessoal, no pelotão Pro Tour, onde eles recebem uma bolada boa, vão nas principais provas, eles estão selecionando de forma ainda mais seletiva e criteriosa as provas que eles vão competir no ano, né? Então não tem mais aquela loucura do cara tá indo em tudo quanto é tipo de prova. Então não dá para ir em todo tipo de prova e essas provas acaba que elas são importantes, né, André? Além, claro, você pode até falar pro pessoal aí para matar a curiosidade o que você está pensando de objetivos para o ano que vem. E uma coisa legal também é que eu acho que vale abordar aqui, que eu já mencionei, que muita gente, amador e profissional, está fazendo várias modalidades, né? Agora a gente entrou aí com o gravel. Então, o gravel a gente está começando a considerar mais ainda, tanto para o menu do André pessoal, né? De tentar disputar um título mundial na categoria, de ter uma amplitude maior como atleta profissional, não só correr nas provas de ciclismo de estrada. E o André, de uma certa forma, também já tem bastante experiência na gravel, ele já treina com gravel, em competição de gravel, e
principalmente de mountain bike também, né? E eu acho que cada modalidade ela complementa a outra, né? Deixa a gente mais versátil, né? E então eu acho isso bem legal. Quem puder dar uma variada, independente de ter um foco. E eu sempre, desde sempre, eu motivei os meus atletas a terem esse foco multidimensional em termos de modalidade para construir caminhos neurais diferentes, adaptações fisiológicas diferentes para ficar um atleta mais completo, né? Então, por exemplo, uma maratona, o nível de arousal, o nível de ansiedade, ele tem que ser um certo nível. Um cross-country já é mais igual o nadador que dá soco no peito assim na largada, porque o primeiro minuto ali, a primeira largada, o posicionamento ali naquele primeiro minuto para entrar no primeiro single track, ele é crucial, né? Então, o atleta ter essa plasticidade de poder se preparar para todo tipo de situação, que acaba que o ciclismo de estrada e a maratona, a gente acaba fisiologicamente e mentalmente encarando todo tipo de situação, né? Você tem que usar o P-Max lá, o sistema neuromuscular, os 5 segundos, você tem que ter um FTP bom também. Então, é uma coisa que a gente trabalha muito também, né? A gente trabalha muito na Power Duration Curve, que é aquela a curva de duração de potência, onde a gente, né, eu gosto de falar, a gente tapa o buraco da onde a gente vê que tá faltando ali, independente da especificidade da prova e tal, porque se você precisar daquilo ali e aquilo ali está muito discrepante do que, né, o software, do que a gente entende que você pode executar, isso pode te atrapalhar na sua modalidade específica, naquele esforço específico que você pode ter desgastado mais nesse momento aqui que você precisava daquele 1 minuto seu que está fraco, para o sprint final seu tá mais debilitado e você sofrer as consequências disso. Então, existe uma sofisticação muito grande aí, né, André, de tudo isso, mas o pessoal tem que entender que a gente tem que ter um sexto sentido, no sentido de, no final das contas, né, você, André, tá lá na prova e colocar isso tudo no mixer e saber selecionar de executar ou não e não ser simplesmente ser robotizado, né? Não. Porque algumas pessoas começam a treinar comigo, elas perguntam: mas você não consegue mandar o treino pronto para você jogar no Garmin, tá lá já tudo pronto, ele bipa, 20 minutos de aquecimento, pi, 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 pi. Agora é a hora de fazer o intervalo. Eu não faço isso porque eu quero que o atleta pense, interprete, eu quero que ele realmente, às vezes, se for preciso, ele tem que parar, pegar o telefone, olhar, ler de novo o que ele tem que fazer, ou às vezes ele anotar. Tem gente que escreve, eu já fiz isso também, ou escreve num papel e põe no quadro, ou escreve na própria pele. Mas a questão é essa, a questão é a gente pensar de uma forma mais abrangente tudo que a gente tem que fazer para a gente performar em alto nível, né? Sim, com certeza. Eu acho que pegando o gancho dessa questão do treino, desde muito jovem, na época que eu estava me formando nas categorias de base, que na época meu pai era meu treinador, que a gente sentava junto, pegava um caderno, fazia as colunas lá e planejava o treino junto. Eu sempre tive muito claro no meu interior e como atleta de que eu precisava saber o porquê eu estava saindo de casa e qual era a minha motivação do dia. Então, eu estou saindo de casa para treinar, para fazer isso. Então, muita gente aqui da região, pô, vê que eu treino muito sozinho, que realmente aqui 99% dos meus treinos eu faço sozinho, mas é que eu, como atleta, eu me cobro demais, eu tenho uma responsabilidade muito grande, não só para entregar resultado com equipe, com patrocinadores, mas comigo mesmo e com as pessoas que trabalham comigo. Então, por exemplo, a nossa relação de treinador e atleta, né? Eu sei que da mesma maneira que eu me entrego para executar os treinos, tu te entrega da mesma maneira para a gente planificar e organizar tudo isso da melhor maneira, né? E claro que não é uma matemática exata, tem diversas variáveis, né,
A gente conversa sempre de medida de TSS, muitas vezes de uma viagem, de um voo atrasado, de um estresse disso e daquilo, do próprio dia a dia. Então, são coisas que a gente não pode mensurar, né? E acho que uma grande virada de chave minha nesse ano, em relação aos números, talvez nos últimos anos, por já usar o medidor de potência há algum tempo, eu tenha ficado um pouco, não vou dizer fissurado nos números, mas eu condicionava que a minha preparação, minha forma física, eu condicionava totalmente aos números. Então, se nos treinos eu estava batendo as zonas de potência, estava executando os intervalos dentro, aquilo me dava uma segurança pessoal e interna muito grande. E a partir do momento que um número começava a baixar, aquilo já me dava uma insegurança. Mas é igual a gente conversou agora esse período que eu fiquei na Colômbia lá fazendo camp, na altura, uma coisa é número e outra coisa é sensação, né? Então, esse ano eu considero que uma grande evolução minha na parte da preparação foi essa. Tanto que se a gente parar para analisar a temporada que eu fiz em questão de números, todos os recordes pessoais meus, os melhores números, foram realmente competindo, né? Foram poucos números assim melhores de ano da história que eu fiz em competição. E eu acho que o mais importante dessa questão da periodização, né? Eu me considero privilegiado porque desde muito jovem eu tive referências como Murilo Fischer, Márcio Mais, Suelito Gor, que são de Brusque, então, não tinha espelho melhor, né? E falando dessa questão do intercâmbio das modalidades, desde jovem eu faço isso, porque o que eu via? Eu via o Murilo Fischer voltando da Europa, então ele fazendo uma temporada correndo todas as clássicas na Bélgica, na Itália, correndo Giro, Tour de France, Campeonato Mundial. Ele voltava para o Brasil, cara, ele chegava aqui, ficava às vezes quase 2 meses sem pegar a bike de estrada, andando de mountain bike, né? Então, tendo esse intercâmbio, então eu sempre procurei absorver muito de cada um. Por exemplo, o Márcio Maia, a questão da posição da bicicleta de contrarrelógio, o ajuste fino, da altura do cilindro, disso, daquilo, né? O Suelito com a preocupação de equipamento, não, pô, tá sempre com o capacete talvez mais aero. Então, é assim, uma enormidade de fatores que entra naquela questão do ciclismo de estrada ser tão mágico e ser tão complexo, né? Tanto que a gente fala que é o esporte individual mais coletivo que tem, né? E esse talvez tenha sido grande também, de eu ter começado esse intercâmbio das modalidades, porque em alguns momentos o ciclismo de estrada acaba sendo um pouco chato, porque muitas vezes está com uma condição física muito boa, está se sentindo muito bem e tal, mas por uma situação de prova que envolve jogo de equipe, circunstância de corrida, a gente acaba não podendo definir a prova. E no mountain bike e no gravel, cara, isso que eu acho muito massa. A gente não depende de ninguém pela dinâmica da prova. Então, quem estiver se sentindo bem, quem tiver em condições, vai para frente, né? E como desde muito jovem eu sempre trabalhei andando de mountain bike, a gravel, a primeira vez que eu andei de gravel foi em 2017, até o Samuel Nils, meu brotherzão, parceiraço aqui da cidade, que tá na live, ele tinha uma gravel, ele não gostava muito e tal. Cara, ô, pega essa bike aqui pra tu andar, não sei o que. Cara, foi, sim, amor à primeira vista, realmente curti demais. Passou um período depois que eu não andei, mas, sim, já falei para algumas pessoas hoje, se chegar e falar assim, tem que escolher uma modalidade, uma especialidade. Cara, eu ia escolher o gravel, assim, certeiro, tanto pela dinâmica de treinamento com as condições de estrada que a gente tem, de segurança, mas pelas características da modalidade, cara, quem nunca andou de gravel, incentivo 1000%, é muito bacana. Tem o pessoal que fala, pô, mas a gravel é igual um pato, ela não anda igual bike de estrada e não igual mountain bike. Cara, desculpa. Eu já dei vários treinos aqui de gravel com o pessoal de mountain bike, e não é pessoal amador, é uns caras que descem bem,
eu de greve eu desci na frente. Então, cara, tudo vai de quanto a pessoa está disposto a se entregar, né? Aquela modalidade, aquela nova experiência, né? Então, esse intercâmbio de modalidades cara, é muito, muito bacana. E, por exemplo, assim, um momento que foi muito massa, que foi uma virada de chave aí, chegou o assistente aí, Hugão. Chegou, assistente, meu irmão gêmeo. É, que foi Fala oi, muito bacana, pessoal. foi ano passado teve o evento da Red Bull Gravel aqui em Timbó, no Vale Europeu, e o Thiago Ferreira veio competir e, cara, sempre acompanhei o Thiago, sempre foi um cara que eu tive como referência, e poder estar largando numa prova gravel, eu sendo um ciclista de estrada puro, ele sendo um mountain biker puro, qual modalidade que pode fazer dois atletas tão diferentes disputarem uma mesma coisa, né? E a gente conversou e tal, foi muito bacana. Então, a greva, com certeza, minha opinião, é a modalidade do futuro, né? Na Europa já está vindo muito, muito forte. Aqui no Brasil também está começando a pegar. Justamente por isso, enfim, estamos trabalhando nos bastidores já aí, né? André, pois é, não, só te interromper, o Denis aqui, muita gente comprando greve, porém poucas provas e pouca gente interessada em competir no Brasil. Ô, Denis, nós já estamos, a gente Vamos, já, vamos você veio resolver isso aí. você veio com a farinha, a gente tá com o pão no forno ali, tá? Aguenta aí que, se Deus É, quiser, a gente vai passar uma notícia extra, 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 né, André? acho que vai ser da mesma maneira que a gente deu uma virada de chave aqui nos Gran Fondos, com o CI Gran Fundo, a gente vai dar uma virada de chave no greve no Brasil, com certeza. E, cara, falando de Olimpíada, Olimpíada sempre foi um sonho meu. Meu primeiro contato com o esporte de alto rendimento foi na natação. Então, ali foi realmente onde eu posso dizer que eu conheci o alto rendimento, a questão da rotina de treinos e tudo mais. E na época eu era o auge ali do César Cielo, né, sendo campeão olímpico, o Michael Phelps. E, pô, eu tendo o Murilo e o Márcio Maia aqui também, estando em Olimpíada, e desde muito jovem eu olhava aquilo e eu falava, cara, se um dia realmente eu conseguir me tornar um atleta profissional e chegar no nível olímpico, vou poder dizer que, assim, conquistei um objetivo e um sonho de vida, porque, ao meu ver, o cara que chega no nível olímpico a gente fala de outro patamar de atleta, de tudo, porque a gente poderia ficar aqui 3 horas falando sobre esporte de alto rendimento, mas realmente só a gente que está nesse âmbito profissional sabe o que tudo isso engloba, né? E a questão olímpica sempre foi um sonho, e desde que eu me tornei, me afirmei como ciclista profissional, era um objetivo que estava longe e com o passar dos anos foi ficando cada vez mais perto, né? E a partir de 2021 ali, quando eu fechei a temporada como melhor brasileiro no ranking mundial e comecei a fazer realmente esse caminho, eu até fiz um documento, meu caminho até Paris 2024, traçando metas, traçando objetivos de prova, fazendo cálculos de pontuação. E aquele sonho foi se tornando cada vez mais palpável, se tornou um objetivo, e o objetivo foi chegando cada vez mais próximo. E um esforço não só meu, acho que de todos os ciclistas de estrada, a gente conseguiu essa vaga para o Brasil, né? Então, últimos jogos aí o Brasil tinha ficado de fora na estrada. Então, 2016 a gente teve o Murilo Fischer participando, né? E o Kleber Ramos. 2021, que foi Tóquio, Olimpíada adiada, a gente não teve ninguém. E agora voltamos para Paris. O Brasil tem uma vaga só, então obviamente que não vai ser nada fácil essa escolha. A gente tem aí 5 ou 6 atletas, ao meu ver, que têm condição de estar nessa Olimpíada. Atletas com condições, acredito eu, muito próximas, então não é que um ou outro vai desempenhar muito diferente, né? O recorrido da Olimpíada eu vejo que está ao meu favor. É um perfil. A França assim, apostou num perfil de uma prova clássica, então vão ser um percurso de 273 quilômetros.
com 2.800 metros. Teoricamente é plano, né? Pela quilometragem, a altimetria não é muita. Acredito eu que eles vão estar apostando muito no Demar para conquistar essa medalha de ouro para a França. Mas até desde que lançaram o percurso, já comecei a me inteirar um pouco mais de como vai ser essa temática. É um percurso que realmente é para caras com uma pegada mais clássica, caras mais rodadores, né? Prova longa. Então, particularmente, acho que é um percurso que me favorece, né? E amanhã na nossa reunião minha e com o Hugo aí, a gente vai estabelecer o que tem que ser feito até lá. Até hoje à tarde tive uma conversa com o Antônio Silvestre, que é o técnico da Seleção Brasileira de Estrada, já conversando um pouco do que vai ser esse início de temporada a nível de competições aqui na América do Sul. Então, chegou a hora, digamos, o trabalho mais difícil, que era realmente conseguir a vaga, foi feito. Ficamos muito perto de não ter essa vaga, né? Sim, foi um esforço de guerra do Campeonato Pan-Americano, com as provas que aconteceram aqui em Santa Catarina, que a gente conseguiu essa vaga, né? Então, agora é planejar da melhor maneira. Eu estou muito tranquilo porque sei que tudo que estava ao meu controle e ao meu alcance eu fiz, né? Que estava dentro da minha alçada e que eu posso controlar, eu fiz da melhor maneira. Agora são decisões que vão ter que ser tomadas, né? Por, enfim, técnicos, a comissão técnica, toda a equipe ali da confederação. Mas estou muito confiante. Assim, nesse último ciclo olímpico, eu com certeza fui o brasileiro mais constante em termos de resultado. E agora esperar o melhor, que quem sabe a gente tenha esse objetivo realizado e pode falar. Não, não, só de curiosidade, teve uma pergunta aí também, eu tô curioso, o ciclo acabou, foi outubro, né? O deadline de pontuação, 7 de outubro. e agora a situação é qual, assim, no sentido de definição? Existe internamente, digo internamente no nosso país, no Brasil, na CBC, ou quem define um critério agora ainda ou não? Agora é um critério de análise do que aconteceu até outubro ou de outubro até, sei lá, até a data que tem que definir o nome do ciclista que vai ter um tipo de competição, um tipo de olhar ranking, ou alguma coisa parecida? Como é que é Agora, isso? agora é um olhar realmente geral acontecendo esse último ciclo olímpico, né? Então, de como os atletas desempenharam, de qual é o perfil da prova em si, né? Como eu falei antes, é um perfil de prova que acredito eu que me favoreça, né? E é uma decisão realmente geral, não tem essa prova aqui vai ser seletiva ou essa prova vai ser o critério. Tem os critérios gerais, né? Mas dentro desses critérios gerais tem 5 ou 6 nomes ali que, digamos, todos cumprem os critérios. Então é realmente uma decisão geral, um apanhado geral de tudo que aconteceu nesse último ciclo olímpico, né? E dentro desses 5, 6 nomes aí, realmente quem é o atleta que pode desempenhar da melhor maneira. Essa decisão também vai ser tomada em breve, até porque é a prova de estrada da Olimpíada no dia 3 de agosto. Então, quando se fala de uma competição importante, tem toda uma planificação e periodização. E quando se fala de Olimpíada, então, isso tem que ser tudo nos mínimos detalhes. Então, agora é cruzar os dedos, continuar fazendo bem feito o que a gente vem fazendo, né? E esperar que a gente tenha um melhor desfecho aí em relação à Olimpíada. Ah, massa. E só lembrando o pessoal aqui, é, no site que eu coloquei aí nos comentários, a gente tem um Power Hub, que são vários serviços aí que a gente faz, né? Inclusive até a comunidade, que o André, eu já estou informando ele aqui, eu não falei com ele, você vai fazer parte da comunidade, então a gente Ah, está todo dia ali trocando ideia ali, passando informação para quem faz parte da comunidade, tem um curso que é o Power Academy, tem um treinamento individualizado, enfim, eu e a minha equipe, a gente cercou de todas as formas de oferecer todo tipo de assessoria, de serviço que vocês acham que pode ajudar vocês aí. Porque eu, assim, igual eu falei, eu sou suspeito para falar, mas bike salvou a minha vida aí.
E, André, independente das Olimpíadas, a vida não para, os objetivos não param. Então, tem alguma coisa engasgada aí de 2023, entre aspas, no bom sentido. O que você está pensando aí, além Olimpíadas, para 2024? Conta para a galera aí. Então, a gente sempre, eu e o Hugo, a gente fez isso, né, no ano de 2023 e deu certo. É realmente como eu faço a temática das minhas temporadas, porque o ciclismo de estrada, geralmente o mês de julho, é um mês onde a gente tem uma pausa ali das competições, aquele miolo do ano. Então, eu costumo dividir o meu ano junto com o Hugo em primeiro semestre e segundo semestre, né? Falando do primeiro semestre, hoje à tarde até eu estava, para o pessoal entender um pouco mais como funciona essa questão de periodização. Eu sento em casa, um rascunho, começo a pegar todas as datas de prova que eu sei que eu vou competir, as provas-alvo, as provas que talvez tenha a possibilidade de ir, porque depende de uma convocação de seleção, então a gente coloca ali meio que em stand-by, coloco tudo isso numa folha, estabeleço meus objetivos, a gente faz uma ligação, eu e o Hugo, e a gente começa a realmente colocar isso no programa e ver o que o programa começa a sugerir em relação à preparação e também em cima dos objetivos que eu quero, no caso, focar. Falando especificamente do primeiro semestre do próximo ano, até vendo as datas, a gente vai focar e vai ter que encaixar ali, no caso, a volta de Goiás, que é em março. É um objetivo que eu tenho, que ficou engasgado do ano passado. Foi uma prova que eu cheguei numa condição física muito boa. Venci a primeira etapa de uma maneira, para muito surpreendente, mas é algo que eu tinha dentro de mim, que eu sabia que eu podia entregar, só que até hoje não tinha conseguido entregar, e foi uma virada de chave para o meu ano. Aquela vitória em Goiás, até quem for olhar a foto da minha chegada, eu chego com os braços abertos, vibrando demais, porque realmente era um negócio que eu tinha engasgado, que eu sabia que eu podia realizar aquilo, só que por diversas coisas não tinha conseguido realizar até hoje. E, enfim, por circunstâncias do ciclismo de estrada, acabei não conseguindo disputar a geral da volta. Então, para o ano que vem, eu quero disputar a geral da volta. E pós-volta de Goiás, a gente tem o Campeonato Pan-Americano de estrada e contrarrelógio, que até onde eu sei está praticamente certo para acontecer no Brasil no próximo ano. Acredito eu que até o final do mês de novembro a gente tem essa definição aí, né, de data e local. E depois o Campeonato Brasileiro, que é algo que também ficou engasgado da temporada aí de 2023. Eu e o Hugo, a gente analisando junto a temporada de 2023, teve uma temática no primeiro semestre que eu viajei demais, tive muitas provas, bastante compromissos, e não que a gente tenha errado na periodização, é que realmente faltou tempo pelo volume de provas que eu tive, né, e pelo volume de viagens. Então eu mantive um nível de performance extremamente alto no início da Por temporada. muito tempo, né? Quem me acompanhou, eu viu o que eu desempenhei nas provas de mountain bike aqui no início do ano, depois as provas da abertura do Campeonato Paulista, volta de Goiás, a volta do Uruguai que eu fiz, Legal. Campeonato Pan-Americano. No meio disso teve mais duas provas de maratona que fiz números aí que a gente tem gravado, que foram números aí de, enfim, melhores de todos os tempos. E acabou que, por conta do calendário, ficou apertado, né? Como a gente falou no início da live aqui, realmente a questão da preparação não é uma matemática, então tem muitas circunstâncias que não tem como a gente mensurar. Então, o estresse mental, questão de viagens, alimentação, a gente ainda não consegue biologicamente mensurar isso, né? Ô, André, só explica o que é a volta do Uruguai para o pessoal entender, porque às vezes eles estão achando que a volta do Uruguai você vai lá um final de semana, faz 150 quilômetros num dia. Como é que é a volta do Uruguai para eles entenderem essa questão aí dessas do tanto que você conseguiu manter a alta performance e do porquê também que também não deu É, para manter mais ainda, é. até o Então, brasileiro. para quem não está muito habituado, a Volta do Uruguai é a competição por etapas mais antiga das Américas.
Então, esse ano foi a 78ª edição, né? Então, foi essa edição 78. E literalmente dá uma volta no Uruguai. Esse ano foram 11 dias de competição, 2.000 quilômetros. Teve 2 dias que a gente teve 2 etapas do mesmo dia. Então, por exemplo, o dia do contrarrelógio que eu venci, a gente acordou de manhã, fez 140 quilômetros de carro, largamos uma etapa de 150, a etapa acabou por volta do meio-dia, a gente almoçou no hotel, a própria equipe fez um macarrão ali para a gente com atum, e às 4 horas da tarde começava a largar um contrarrelógio de 30 quilômetros. Então, para vocês terem ideia desse dia, né? Mas, de uma maneira geral, é uma competição assim que, entre os ciclistas de estrada da elite, a gente brinca que para o cara se dizer que não, pô, eu realmente sou ciclista, tem que ir para o Uruguai, correr e completar uma volta do Uruguai. Porque aí o pessoal vai pensar, ah, mas pô, tá, beleza, é ruim, mas chega no hotel, recupera, aí é que tá. Tem dias que a gente não fica em hotel, a gente dorme embaixo de arquibancada de estádio ou em algum tipo de alojamento, ou fica no hotel que o quarto tem mais mofo e fungo do que sei lá o que. Então é realmente uma competição onde muito mais que o físico é o mental. E considero eu que eu cheguei com o mental extremamente fortalecido lá esse ano, porque, cara, não tem como, por exemplo, larga a primeira etapa de 180 quilômetros, acaba a etapa. Tem para comer macarrão e atum e o basicão assim para sobreviver, não é o que precisa para recuperar. O segundo dia é mais 200. Então, o segundo dia as pernas já não estão legal. Aí, o segundo dia tu faz 200 e depois dos 200 da etapa tem que fazer 150 de carro. Aí faz 150 de carro. No terceiro dia, dizer que a pessoa acorda disposta, descansada, é mentira. Tu acorda querendo que não tivesse mais a corrida, porque realmente o corpo começa a não dar conta de recuperar. Só que aí é que, cara, aí é que divide os homens dos meninos, né? Onde realmente o mental faz total diferença. Então, cara, é acordar às 5:30 da manhã, chovendo pra caramba, trovejando, frio, comer um macarrão frio com ovo cozido, empurrando goela abaixo, porque tu sabe que tu precisa daquele alimento, e largar uma etapa de 200 quilômetros debaixo de chuva e frio, que o pelotão de 150 caras com 10 quilômetros de corrida tem 10 pelotões, e dia após dia isso aí, durante 11 11 dias. dias. Durante 11 dias. Então, é realmente uma experiência que, não só como atleta, mas como ser humano, engrandece demais, só que ao mesmo tempo que engrandece, se o cara tem um pouco de dúvida em relação ao comprometimento com o esporte, a hora que volta de lá, pendura 50. Caramba, muito legal aí a descrição da prova. E assim, cara, tem muita E história. assim, você andou. E o que acontece? Você andou na cabeça, né? Você andou com camisa de líder. Você, Foi, na verdade, você foram, e ela foi decidida em segundos, não foi? então, Depois de é, 11 dias de competição, 2.000 quilômetros, ela foi decidida em bônus de pontuação? então, o que Bônus ou não? acontece? Para o pessoal que não está habituado com o ciclismo de estrada, nas chegadas a gente tem bonificação de tempo. Então, são 10, 6 e 4 segundos para os 3 primeiros da etapa. Então, bonifica o tempo da etapa, né? E dos 11 dias, eu fiquei 6 dias com a camisa de líder. Eu larguei a volta como líder, venci o prólogo, permaneci com a camiseta até a terceira etapa, recuperei a camisa na sexta etapa, permaneci até a nona etapa com a camisa de líder. Porém, a maior diferença durante todos os 2.000 quilômetros que a gente teve do primeiro para o segundo colocado foram 10 segundos. Então a disputa Nossa. estava muito apertada. E no Uruguai se tem essa temática de que
se corre bonificando, então se corre sprintando. E muita gente se surpreendeu com a minha vitória sprintando na primeira etapa da Volta de Goiás. Só que é algo que eu sabia da minha capacidade para esse tipo de situação, porque uma coisa é sprintar depois de 80 quilômetros andando no plano. Outra coisa é tu sprintar depois de 150, 180, 200 andando a 50 por hora o dia inteiro, né? E eu nunca esqueço que em 2021, quando eu estava morando até em BH, numa conversa com o Rafael Andreato, que correu por diversos anos na Europa, Giro de Itália, Milano-San Remo, Tour de Flandres, foi até quando a gente pegou Covid junto, a gente testou positivo para Covid, ficamos confinados durante 2 semanas juntos e a gente conversando. E aí ele falou, pô, alemão, eu acho que, cara, se tu investisse em treinamento e tal, tu és um cara que tu pode sprintar pelo teu perfil. Tu tens um pico de potência bacana, tu consegue sustentar a velocidade, né? E aquilo realmente me marcou. E foi algo que eu vim trabalhando ao longo do tempo e casou muito com o trabalho que a gente realizou no final do ano passado, início desse ano, daqueles estímulos curtos na pré-temporada, né? Então, aquilo dali eu julgo que foi, assim, extremamente vital, né? Que me deu essa ponta de velocidade que faltava. Então, no Uruguai também. Então, sim, eu era um cara que ia para a volta do Uruguai e não sprintava. Esse ano eu fazia terceiro, fazia quarto, fazia quinto, toda etapa, porque eu entendia a necessidade de bonificar e tinha aquela confiança que eu estava preparado, né? Então, foi realmente essa temporada de 2023 e julgo eu que foi graças ao trabalho que a gente executou, não só de treinamento, mas de realmente essa nossa relação direta pro pessoal, a gente se fala praticamente quase todo dia, o Hugo trocando mensagem, pô, me senti assim, me senti assado, o próximo bloco vai ser assim, então julgo eu que essa virada de chave, algumas chaves que eu virei durante o ano, foram graças a isso aí, né? E no desenrolar da volta do Uruguai, depois de 2.000 quilômetros, eu terminei em terceiro. A diferença do primeiro para o segundo foram 4 segundos e eu fiquei a 7 segundos do primeiro. Então, foi uma volta assim para ficar marcada tanto na história da volta quanto na minha carreira também. Não, muito sensacional. Não, parabéns. Não, pessoal, acho que a gente tá aqui quase 1h30, né, André? O papo rende, né? Eu queria agradecer a todos aí. Quem tiver qualquer tipo de dúvida, pergunta, manda mensagem para o André, para mim. A gente está à disposição aqui, que a gente quer fazer o ciclismo explodir, ter cada vez mais pessoas praticando. O André também, ele está envolvido, para quem não acompanhou a live inteira aí, que eu sei que é muito longa, é feriado. Ele está envolvido em vários outros projetos. Vocês já sabem que eu vou continuar estando, vou ampliar. Espero que o André aí, junto com o Juca, transmitam uma excelente notícia aí para o mundo da bike no Brasil. E vamos continuar nessa tocada aí. Muito obrigado aí para quem está assistindo, o André. E qualquer coisa, nós estamos aí à total disposição aí de todos vocês aí, amantes da bike, beleza, galera? Quero agradecer o Juca aqui também pelo UCI Grand Fondo World Series, que ele colocou no mapa aqui no Brasil. A gente está no mapa, a gente está em destaque no site deles, lá da UCI, da prova. A prova foi considerada um sucesso, eles são muito rigorosos e queria também incentivar quem aí tem condição, quem gosta do esporte, né? E agradecer também esse T aqui é de Turano, da construtora Turano, do meu amigo Guilherme Turano. Ele está envolvido aí em 15 milhões de projetos aí dentro do mundo da bike, muito importante, apoiando muita gente. Na verdade, eu não tinha condições para ir no Mundial de maratona. Ele fez o aporte, fez o patrocínio, sem perguntar nada. Eu acabei me tornando campeão mundial, virando uma chave emocional muito importante para mim. E é meu objetivo passar tudo o que eu posso para vocês aí, estar contribuindo em todas essas ações aí, seja
ajudando a conectar pessoas para patrocinar esses eventos, dar ideia para esses eventos, treinar os atletas, a comunidade, tá aí dentro como atleta também. Então, tamo junto. Muito obrigado aí. Valeu demais, Hugão. Obrigado pela conversa. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Pessoal que está desde o início, fiquem ligados. A gente vai lançar muita coisa junto aí em 2024. Eu com o Hugo, a Raiders aqui com a OCE. Então a gente com certeza acho que vai iniciar aí uma parceria muito bacana de muita coisa. Pessoal que for para o primeiro camp do ano de road lá no Rio de Janeiro, a gente se vê lá, vou estar presente. Dessa vez eu vou. Esse ano a gente ensaiou muito e não deu certo, né, Hugo? Mas ano que vem vai dar. E é isso, brigadão. E amanhã a gente se fala de novo aí no privado, Hugo. Valeu. Boa noite, galera. Tudo de bom aí, pessoal. Valeu, Magro. Tamo junto. Alô, turma. Oi.